Olá, uma boa tarde a todos, né? Estamos aí mais uma live, né? Aqui na Frente Popular de Esquerda, né? Uma ligação aí, né? Entre o PSOL e o PT aqui de Araras, né? Nessa união nós formamos aí a Frente Popular de Esquerda, né? E nós mais uma vez estamos contribuindo aí para um processo democrático e participativo, né? Em busca, obviamente, de uma sociedade mais justa, igualitária, né? E nesse sentido, nós já trouxemos aqui várias discussões, vários debates, né? Nós já abordamos sobre temas como, por exemplo, a questão da saúde, né? A questão aqui da gestão pública com relação à pandemia, né, ao coronavírus. Também fizemos uma reflexão em nível nacional, estadual, sobre a questão também da educação, né? Abordamos a questão quando foi assassinado lá o Jorge, lá nos Estados Unidos, nós trouxemos também vidas negras importam, né? Esse tema aí contra o preconceito racial, enfim, nós estamos para debater com a sociedade, trazer assuntos, né, que visam diretamente seu dia a dia, o seu cotidiano, e, obviamente, para construir, né, para fazer parte de uma construção coletiva, né, de um governo participativo e democrático, né? Nós aí da esquerda acreditamos que a força, né, e toda a parte de gerenciamento e gestão, ela tem que estar ligada, além dos gestores, né, dos cargos, né, concursados, dos comissionados, né, dos cargos de confiança, tem que haver também uma participação popular muito grande, né, uma participação civil muito grande, né. Nesse sentido, nós, né, pensando nessa participação coletiva, conjunta, da sociedade civil, né, organizada, nós colocamos um tema, né, hoje, muito importante, que é a questão do conselho, dos conselhos, né? E aí nós chamamos aqui o professor Wagner Romão, né, para trazer um tema para a gente, para ajudar a gente a refletir, para a gente evoluir, né, nesse aspecto de construção coletiva, né, de cidade, né, de município. Nós trouxemos aqui o tema Conselhos de Políticas Públicas, né, para o fortalecimento da democracia. Olha que bacana, né? E aí eu convidei o Wagner Romão, né? Fui colega, inclusive, de um colega nosso, o Fabrício Menardi, né? Lá no Unicamp. O Fabrício nos apresentou o Wagner está também lá em Campinas, né, num processo muito bacana, coletiva lá, né, de construção coletiva, lá para o município. O Wagner, além de ser professor da Unicamp, ele está empenhado também, obviamente, na cidade, né, que ele reside lá, Campinas, e está com uma força muito bacana lá, né. Ele é professor da Unicamp, né, ele é presidente licenciado aí da Associação de Docentes da Unicamp e coordenador do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, o NEPAC, né. Então, apresento vocês o Wagner Romão. Wagner, muito obrigado pela disponibilidade sua em participar dessa live aqui na Frente Popular de Esquerda, né? Agradeço, né, a tua disponibilidade. A gente já tem ouvido falar de você lá em Campinas, em todo o seu processo, né, no seu doutorado, né, que foi em cima dessa questão da participação, do fortalecimento da democracia. Então, assim, primeiro, meus parabéns pela sua vida acadêmica, né, pela sua vida aí em prol da melhoria, né, da qualidade de vida das pessoas, né. E segundo, muito obrigado mais uma vez por você estar dispondo um pouquinho do seu tempo para
para ajudar a gente aqui em Araras a nos orientar, né, a nos transformar aqui como pessoas assim. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo, viu, na sala aqui em Araras, aqui, na Frente Popular. Ô, Bibo, muito obrigado pelo convite. Para mim é muito bacana poder, de algum modo, colaborar com o processo que vocês estão fazendo aí em Araras, né? São cidades muito próximas, né? E aqui também aqui o nosso campo, né? Também popular, democrático, está construindo também uma frente com o PT e o PSOL. Então nós estamos muito contentes porque esse momento de combate às forças retrógradas, né, que estão avançando, infelizmente, na sociedade brasileira, né, chegaram até o governo federal, a gente precisa unificar esse campo, né, da esquerda para que a gente possa fazer um bom combate nessas eleições agora em 2020. Né. Então, eu queria agradecer muito, Bibo, e dizer que é uma honra aqui poder estar conversando contigo e colaborando nesse processo. Opa, muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. É bacana, né? A gente tem aí uma afinidade muito grande, né? E nesse momento, né, que a gente enfrenta, né, Wagner, um processo, né, que começou aí o ano passado, mas que é desmantelamento, né, e de crítica muito grande, né, à participação civil, né. A gente tem um governo que praticamente foi militarizado, né. Nós temos aí postos, né, de uma representação militar muito forte, nunca antes visto na nossa história, né. A gente pega até o governo militar, né, durante a ditadura, não foi tão forte quanto nós observamos agora. E nesse sentido, a gente observa, né, pelas ações do governo, né, pelo desmantelamento, pela falta de empoderamento, né, que foi dado aí, vamos colocar, nos últimos 15 anos, né, nós tivemos aí um reconhecimento muito grande de várias comunidades, de fortalecimento, empoderamento, né, da participação civil, Ministério da Cidade, né, toda a força que dava, né, para a formação de conselhos, né, para a cidade realmente, quando eu falo cidade ou município, né, se tornar mais gerenciável pela sociedade civil. E vamos colocar, 1 ano e meio para cá, quando entra um governo, né, não preocupado com a participação civil, mas com ações mais de cima para baixo, a gente vê um desmantelamento, né, uma ruptura muito grande. Né? E aí, nesse sentido, Wagner, a gente poderia, de repente, você poderia dar uma explanação, por exemplo, nesse aspecto histórico, né? Porque nós tivemos uma Constituição, Wagner, uma Constituição cidadã, né, que veio para fortalecer justamente a participação civil, né? E agora a gente vê, né, um caminho ao contrário. Né? É isso mesmo, Wagner? Ou é uma leitura diferente? Né? Não, é por aí mesmo, Vitor. Olha só, na Constituição de... Bom, primeiro que a Constituição de 88 ela foi um processo de participação política, né, de movimentos sociais. A gente vinha ali do período de né, do período de combate à ditadura ainda, né, de luta pelos direitos humanos, luta pela anistia, né, de tantas pessoas que foram perseguidas políticas no período da ditadura, e a gente vinha de uma efervescência muito grande dos movimentos sociais, né, na saúde, na moradia, na luta pela água, na luta pelo transporte público, na luta né, quer dizer, em defesa dos direitos das mulheres, da criança e do adolescente, né, o movimento nacional dos meninos e meninas de rua, né, naquela época, né, enfim, tinha uma coisa represada aí, né, no período da ditadura, e que vem desaguar ali no meados dos anos 80, o processo das diretas todos e tal. Então nós tivemos a Constituição de 88, o processo de feitura, né, de fazimento, né, da Constituição de 88, ele foi um processo muito bonito, né, em que houve uma efetiva participação popular. A gente tinha lá as emendas, que eram emendas populares, né, que vinham a somar ali naquele processo.
houve ali, né, a gente tinha duas figuras ali importantes, o Ulisses Guimarães e o Mário Covas, né, que era ainda era do MDB, ali digamos, a parte mais democrática e progressista, né, do MDB naquele momento, que conseguiu fazer um processo também com a força do campo progressista, do campo popular, e ali houve um processo muito participativo de organização da Constituição, e esse centrão, né, que é filho daquele centrão lá do processo constituinte, ele, quando foi perceber, a gente já tinha uma Constituição bastante avançada para a época, né? Uma Constituição que não, por acaso, é chamada de Constituição Cidadã, né? Então, ali, a gente teve uma mudança importante, que foi, enquanto a Constituição da ditadura, ela dizia que o poder era exercido pelo povo por meio dos seus representantes, né? A Constituição de 88 diz que o poder será exercido pelo povo por meio de representantes ou diretamente, né, por aquilo que a Constituição prevê, né? E a Constituição previa pelo menos 3 formas de participação direta: plebiscitos, referendos e os projetos de iniciativa popular, os projetos de lei de iniciativa popular, né? E também previa uma outra coisa muito importante que a gente vê em diversos momentos da Constituição, mas sobretudo ali nos capítulos finais, os capítulos da ordem social, quando vai se discutir saúde, quando vai se discutir assistência social, quando vai se discutir educação, quando vai se discutir meio ambiente, quando vai se discutir comunicação, né? Em todos esses capítulos, né, especiais, há ali a previsão da participação popular, da participação dos usuários, da participação da sociedade civil, né? Tem algumas nomenclaturas diferentes ali, mas a Constituição de 88 ela carrega essa ideia de que gestão de políticas públicas vai ser feita democraticamente com a participação da população, da sociedade civil, por meio de conselhos, né? De momentos de participação, de instâncias de participação, né? Então a Constituição ela já previu isso e ela é fruto de um processo participativo, né? Então o Brasil ele tem uma trajetória, né, de articulação entre a participação popular, a participação política das pessoas, né, e das suas organizações, né? Porque acho que é uma coisa que é muito importante, né, Bibo? Ninguém participa, né, sozinho, né? Você pode ir lá votar sozinho, você pode, sei lá, assinar um abaixo-assinado sozinho, né? Você pode fazer uma reclamação no site da prefeitura. Tudo isso são formas legítimas de participação individual, né? Agora, se você está preocupado, né, em atuar junto às políticas públicas do seu município, do seu estado, do seu país, existe uma coisa intermediária aí, que é exatamente essa conexão, né? As pessoas precisam se conectar para conseguir força política, né? Seja em movimentos sociais, seja nas associações comunitárias, seja nas organizações da sociedade civil, seja nos partidos políticos, seja nas pastorais, né? Nas igrejas, enfim, ali tem a legitimidade também dessa conexão, né? Então, os conselhos, de maneira geral, eles são esses espaços, sobre também os municipais, mas os estaduais e os conselhos em nível federal, eles são espaços de representação dessa sociedade civil que se organiza, né, em torno de movimentos, de associações, de federações, enfim, de formas até mais sofisticadas de organização, e que buscam atuar, influenciar as políticas públicas. Então, isso tudo é previsto constitucionalmente, né? E, inclusive, é por isso, né, que quando veio o decreto, o famoso revogaço, né, em abril de 2019, o 9756, 9759, né, que foi editado pelo Bolsonaro, houve uma reação muito forte, né, das pessoas que faziam parte dos conselhos nacionais, dos movimentos sociais nesse campo aí, e até hoje esse decreto está em litígio ainda, né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal ainda não deu uma decisão fechada a respeito disso, mas
a participação ela é uma conquista, né, que está constitucionalizada a partir de 88. E eu vejo até, Wagner, porque assim, e essa conquista a duras de trancos e barrancos, né? Não foi algo, não foi um presente que foi recebido, não. Foi algo que muitas pessoas, né, foram torturadas, mortas, né, em função de querer uma participação, né, dentro da parte da gestão de uma cidade, e não mais harmônico, né, do que isso. A questão é sempre aquela, né, Wagner? Nós temos pessoas, nós temos famílias políticas, principalmente no interior, mas isso está espalhado pelo Brasil como um todo, que não quer que as pessoas tenham uma ascensão, principalmente nas decisões do seu município, que venha contribuir para os seus municípios, né? Ainda nós temos aquela visão da grande senzala, né? Das pessoas ainda em cima, né? Não dando o mínimo, né? De voz, né? E ação para aquelas que ficam ali, né? No meio dessa situação. E assim é lamentável, né? Porque a gente entende como cidade, né? E como diversidade de posicionamento, aquilo que faz com que a diversidade ela acaba contribuindo, né? Claro. A gente observa, um exemplo, Wagner, que a gente tem, por exemplo, na universidade, né? Com relação, um exemplo, né? A questão das cotas que a gente defende, né? A questão do indígena também, agora presente, também na universidade, o quanto que isso contribuiu para que a universidade pensasse na sua diversidade, né, como um todo, e ali se fez representar o Brasil, né, em suas várias classes e etnias, e o quanto que todo mundo cresce com isso, né? E da mesma forma o município, né? Com a intenção, bom, a intenção a gente sabe, né, Wagner? Que eu acabei de falar, mas o quanto seria gostoso que todos aqueles que tivessem as suas experiências, né, nos seus bairros, nas suas entidades civis representativas, o quanto que isso queria contribuir para que o município fosse, né, ao encontro daquilo que ele mais tem de patrimônio, que são as pessoas e as suas diversidades, né? E acaba priorizando um ou outro grupo, né? Ou pensando que o gestor ou o técnico, né? Ele é que sabe das coisas sem dar ouvido à participação civil, né? Exatamente. Bibo, e assim, o espaço dos conselhos, né? Primeiro que ele é um espaço público, né? Você tem todas as reuniões. Na verdade, eu não diria todas, mas assim, cada vez mais a gente precisa de conselhos, né, que tenham. A gente está vendo agora nessa situação de pandemia, em que as reuniões acabam acontecendo mediadas por essa tecnologia aqui, né, que existe tecnologia para fazer com que as decisões sejam do legislativo, sejam as coletivas do executivo, sejam as reuniões dos conselhos, sejam públicas, né? Ou seja, que toda a população possa ter acesso a esses espaços. De maneira geral, as prefeituras acabam, digamos, escondendo os conselhos. E isso é uma coisa muito ruim, assim, para a democracia, né? Eu acho que, assim, um desafio que nós temos, quando a gente está pensando em uma atuação do executivo ou também do legislativo, né, que seja de fortalecimento dos conselhos, independentemente se aquela decisão do conselho vai ou não favorecer, eventualmente, um projeto político do prefeito, né, ou da prefeita. Porque a gente tem que acreditar, né, e atuar sempre no convencimento. Aquelas pessoas que fazem parte dos conselhos, elas são pessoas que têm a sua representatividade junto ao município, né, junto à sociedade civil do município naquela determinada instância, seja na saúde, seja na educação, seja no meio ambiente, seja no desenvolvimento urbano e assim por diante.
E me parece que cabe ao executivo sempre buscar o diálogo, né? Apresentar, construir junto as propostas com os conselhos e, portanto, com a sociedade civil. Porque acho que a beleza dos conselhos é que eles são espaços em que você consegue reunir as principais representações da sociedade civil dentro de um determinado campo. E, é claro, você tem ali também a parte da gestão municipal, a parte do governo, né? E acho que esses espaços eles são muito estratégicos para se definir prioridades, para se pensar em conjunto sobre propostas para a cidade, né, dentro de determinado setor de políticas públicas. Infelizmente, a grande maioria dos governos, né, infelizmente, sobretudo depois de 2016, em que houve uma perda de espaço muito grande dos setores mais ligados ao projeto participativo, popular, enfim, democrático popular, a gente tem cada vez mais uma situação de confronto entre conselhos e prefeitura, né? Quando a prefeitura não domina totalmente a agenda do conselho, né? Então eu acho que essa visibilidade que o executivo precisa fazer, né? A gente tem aqui experiências das casas de conselhos, né? E que você dá suporte. E também não adianta o conselho que não tem o mínimo de infraestrutura, né? Não adianta ter o conselho que não tem o mínimo de condições de se comunicar com a sociedade, né, com o munícipe, né, ou a munícipe, né? Então, acho que fortalecer os conselhos nesse sentido é muito importante para garantir espaços de democracia, né? E aí eu concluo, já passo para você de novo. Às vezes a gente vê, eu não sei exatamente Araras, quantos vereadores vocês têm aí em Araras, né? E a proporção dele com o município, mas tirando o exemplo aqui de Campinas, a gente tem uma população de 1.200.000 habitantes, né? Em torno aí de 850 mil eleitores, né? E nós temos apenas 33 vereadores, né? Então, o que mostra isso? Mostra que digamos, a democracia na cidade, né, ela não pode apenas funcionar a partir da relação entre o legislativo e o executivo, embora ela seja muito importante, né? Mas os conselhos são exatamente esses espaços que a população tem que se sentir representada também, tem que acompanhar, ou deve pelo menos ter a oportunidade de acompanhar, porque, às vezes, assim, o desconhecimento sobre o que são os conselhos é muito grande e acho que a prefeitura tem um papel importantíssimo em fazer propaganda mesmo, dizer para a população, né, utilizar os canais da própria prefeitura para dizer que os conselhos existem e que eles tomam decisões importantes. E acho que o legislativo também tem muito esse papel, né? Ah, bacana. Nós temos aqui, Wagner, nós temos a casa, né, a Casa dos Conselhos, né, onde ali, como você falou, né, é bom que nossos ouvintes saibam que ali reúne, né, vários conselhos, né, o Conselho da Alimentação Escolar, o Conselho da Assistência Social, né, o tutelar, estou vendo aqui, né, são vários, né, direito da mulher, do esporte, educação, né, da juventude, meio ambiente. Eu particularmente, a minha formação com gestão em políticas públicas, eu caminhei muito para a área de meio ambiente, né? Eu participei por alguns anos do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Na cidade que eu dava aula, em Guaxupé, Minas Gerais. Fiquei lá uns 3, 4 anos, né, aproximadamente, participando desse conselho, né? Mas nós temos aqui, né? Mas também não adianta nós termos, né? Eu fico pensando aqui, Wagner, nós termos, por exemplo, a Casa dos Conselhos, já é alguma coisa, né? Obviamente, porque ali nós temos um certo aparelhamento, né? Uma condição mínima para se trabalhar, no sentido de ter uma secretária, de ter uma impressora, né? De ter um computador, uma rede, né? Mas não adianta também nós termos, por exemplo, uma pequena estrutura, né? Se a prefeitura, como você mesmo disse, se o gestor público não dá visibilidade, essa a questão, né? Sim. Não dá visibilidade, né,
de certa forma, não usa, né, às vezes, o conselho para fins políticos e não para fins políticos, que eu falo para fins de interesses políticos, né? E não para fins de consultoria e mesmo para trazer né, as possibilidades que a gestão pode caminhar, as demandas, né? Fugiu essa palavrinha, as demandas, né? Então ele acaba sendo mais como um órgão para passar algumas coisas, porque hoje a gente sabe que está engessado, né, algumas ações do Poder Executivo frente à submissão da consultoria feita aos conselhos, né? Por exemplo, caso venha a ser construído um conjunto habitacional, um exemplo, né? Conjunto habitacional aqui, dependendo do local, tem que passar, por exemplo, para o Conselho, né, Municipal do Meio Ambiente, porque às vezes vai pegar alguma área lá de preservação, enfim, para depois ele conseguir, né, entrar com os papéis, financiamento, etc. Né? Nós tivemos, inclusive, agora a lei, né, foi muito interessante isso, né, que foi aprovado, o Mussa deve estar até aqui com a gente, ele foi secretário da Cultura aqui, né, a lei Aldir Blanc, né, que, inclusive, foi muito interessante nessa lei, que vai dar um reposicionamento aí para a classe artística, inclusive, né, foi importante essa aprovação, por quê? Em função da organização do Conselho de Cultura da cidade, né, e dos artistas ali cadastrados, etc., que esse dinheiro pode ser usado. Então, a gente observa, olha a importância que tem um conselho, né, numa situação dessa. O município, então, por exemplo, Araras, ele pode até ter direito, ele tem direito, né, nós já sabemos o montante de valores que pode ser destinado para Araras, porém, se não tiver uma estrutura organizacional dentro desse conselho, o dinheiro não chega na ponta, ou seja, né, nos artistas. Né? E assim a gente tem que valorizar, incentivar, né, dar um espaço para que haja a Casa dos Conselhos aqui em Araras. Não é condição que estamos na melhor situação, né? A gente tem que fomentar, participar dos os encontros da saúde, né? A gente observa muito, não só da saúde, mas a gente observa que em alguns momentos da cidade é chamado a toda a população, e quem faz geralmente esses encontros é o pessoal dos próprios conselhos, né, que fazem, e às vezes sem o apoio da gestão. Fica uma coisa, Wagner, parece que os conselhos é um empecilho para a administração, não é parceiro, né? E deveria ser o contrário, né? Às vezes eles usam os conselhos justamente como eu falei para vocês, para passar alguma coisa que eles precisam, né? Porque precisa do aval, precisa, né, dessa parte burocrática do conselho, sem dar a voz, às vezes, às pessoas que participam, né? Que é muito lamentável. Sim. Você falou uma coisa importante, que é esse papel dos conselhos enquanto espaços estruturantes de políticas públicas, né? A Larissa está aqui comentando. A Larissa, a gente se conheceu lá em Araraquara, na Unesp. Um beijão para a Larissa. Fui da banca dela de mestrado. E ela é pesquisadora de políticas culturais. Muito legal. Muito Conheço legal. A Larissa. Poxa, a Larissa amigona aí. Que bacana. Então, e acho que você falou uma coisa importante, porque tem essa dimensão dos conselhos, que é a seguinte, que o próprio Bolsonaro, quando extinguiu lá os conselhos de políticas públicas, né, os colegiados pelo decreto 9759, ele instaurou ali um problema de gestão, porque muitos daqueles colegiados eram colegiados pelos quais passava o recurso,
né? E se ele retira esses colegiados, alguma coisa ele vai ter que colocar no lugar. Provavelmente ele vai botar ali algum burocrata para apenas carimbar ali o recurso, mas ele tem que fazer uma nova portaria, algum tipo de regulamentação para isso, né? No caso do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, no caso do próprio Conselho Municipal da Cultura, né, a partir da ideia do Sistema Nacional de Cultura, os conselhos eles são espaços fundamentais, não é apenas para o controle social e para a fiscalização, embora isso seja muito importante, mas eles são espaços para a transferência de recursos, né, seja da União, seja dos estados, para os municípios, né? Então, esses espaços, os conselhos, portanto, né, eles precisam ser muito prestigiados, né? Agora, você fala também algo que você tem toda a razão, que é essa ideia de que, sem uma participação efetiva da sociedade civil, né, quer dizer, sem uma movimentação orgânica da sociedade, os conselhos podem também se tornar espaços meramente burocráticos, né? Então, acho que esse aspecto é muito importante. Não é apenas... tudo na vida política, né, Bibo, é uma coisa de mão dupla. Então, se a prefeitura, por um lado, tenta atuar dessa forma, se houver, do outro lado, um movimento social, uma sociedade civil crítica, né, que possa fazer a busca por construir uma política, você vai ter uma questão colocada ali. E aí, às vezes, o espaço do conselho não é suficiente, né? Então, aí a população tem que ir para a rua, a população tem que pressionar o legislativo, tem que pressionar o executivo. Então, acho que esse recado é muito importante, que os conselhos sozinhos, eles não dão conta. Eles não dão conta da democracia. A democracia, ela é um ambiente de uma disputa política constante, né? E ela deve ser uma disputa política em vista do benefício público, em vista do bem comum, em vista de uma construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, eu acho que esse aspecto é muito importante. A gente também salientar para as pessoas que estão nos escutando, né, estão nos vendo, que, primeiro, o Conselho não dá conta de tudo, então não adianta apenas reclamar do Conselho, né? Mas é preciso que o Conselho se torne um espaço também de disputa política, né? Você precisa ter, eu acho assim, uma das coisas que eu aprendi, né, nas minhas pesquisas é que, primeiro, o Conselho, ao ser um espaço de efetiva tomada de decisão, né, ele passa a ser um espaço de disputa política, porque ninguém quer ir para o Conselho também que não toma decisão política, né? Que é um espaço meramente burocratizado. Ninguém, que as pessoas também disponibilizam o seu tempo, disponibilizam né, os seus recursos, às vezes vão de ônibus, às vezes, né? Quer dizer, sempre é uma atuação quer dizer, não remunerada. Isso é muito importante também salientar para as pessoas. A representação da sociedade civil, ela nunca é remunerada, né? Então, é uma espécie de doação mesmo que as pessoas fazem para a cidadania do município, e acho que a existência de uma sociedade forte, né, que possa utilizar se apropriar desses espaços, é também algo basilar, né, para que os espaços funcionem e sejam efetivamente espaços políticos, né, com toda a força, né? Eu fico pensando também, Wagner, são questões assim que me vêm em momentos de pandemia, né? Além de todas essas questões que a gente pensa no nosso dia a dia, né? Naquilo que poderíamos estar enfrentando como normalidade, né? Às vezes a falta de um apoio do gestor, o não reconhecimento, né? Aquilo que eu falo de entender os conselhos, né? Para funcionamento mais de uma questão burocrática do que
praticamente de uma célula viva, atuante, de estar contribuindo, né, de ser chamado para as consultas. Seria tão bacana, tão vivo, né? A cidade, a gente pensa nela fluindo e funcionando, né, da forma que a gente sempre imaginou, respeitando as diversidades e todo aquele papel da sociedade ajudando o gestor, né? E eu fico pensando, no momento, vamos colocar, de normalidade, já existe toda uma questão que às vezes não há uma preocupação do gestor para que as coisas funcionem, né? E eu fico imaginando, em momentos de pandemia, né? Eu estava aqui listando para você, né, a questão aqui da Casa dos Conselhos que nós temos aqui. E nós temos aqui, por exemplo, conselhos da, poxa, assistência social. Eu acho que é lógico a gente pensar que num momento como esse, o que mais estamos querendo que a pessoa tenha um mínimo, né? O mínimo para ela sobreviver. O conselho, por exemplo, da alimentação, né? Aqui da alimentação escolar, tudo bem, a escola não está, existe nessa redistribuição também nas escolas para os alunos matriculados, mas nós temos um conselho relacionado a isso, né? Que pode não estar funcionando no momento de escola, mas porque a escola em si, né? É aquilo lá que a gente pensa, ela foi criada no meio, né, de um ambiente, de um bairro, e ela não é simplesmente um local que as pessoas vão ter aula, ela tem uma representatividade maior que isso, né? Ambiente de troca. Vejo também, assim, do próprio conselho tutelar, né? Aqui. Da criança, do adolescente, a gente está vendo questões, né, a todo momento com relação à violência, né, infantil. Nós tivemos um caso até, né, que está sendo veiculado pela mídia, de uma criança de 10 anos, né, de idade, que foi violentada pelo tio, ficou grávida, né? Enfim, são coisas, né, Wagner, que no momento de fragilidade intensa, né, esses conselhos tinham que estar com uma atuação muito forte. E eu falo, e parabenizando as pessoas, os membros que participam dos conselhos, porque como você mesmo disse, né, são pessoas que não são remuneradas para estarem ali e estão ali, né, trabalhando. Mas o quanto que o gestor, né, seja prefeito, seja também a própria Câmara Municipal, o quanto que poderia também dar um aporte, né, e uma força política para que no momento desse, né, tivesse mais força, né? Claro. Eu fico pensando até em número de pessoas, às vezes, no conselho, né? Por exemplo, num momento que a gente está passando por problemas seríssimos, talvez de violência doméstica, enfim, né, que está subindo. Eu tive uma conversa com uma conselheira esses dias, ela falou que é um problema que cresceu muito com a pandemia, mas como é que a gente poderia... E ficou da mesma forma. Você está entendendo, Wagner? De repente a organização e a estrutura ficou da mesma forma, no momento que a gente precisa mais que os conselhos ficassem atuantes, né? Sim. Assim, veja, você falou do conselho tutelar, né? Esse é um caso, por exemplo, aqui em Campinas, a gente tem também, aqui são 5 regiões, né? São 5 conselhos, a gente tem aqui 25 conselheiras e conselheiros tutelares, né? E, infelizmente, assim, acho que o conselho tutelar é um caso específico, né? Porque aí, assim, é o único caso em que as pessoas têm uma função pública e são remuneradas, né? Tem todo um processo seletivo, né? Tem todo um edital de convocação, as pessoas têm mandato, né? O ECA, ele prevê o conselho tutelar, ele é uma função realmente diferente, né? A pessoa não pode ter um outro trabalho, né? Ela precisa se dedicar a essa tarefa, que também, né, tanto a Constituição como o ECA entendem como uma tarefa primordial, que é cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? E agora, eu vejo assim, Bibo,
Essa é uma riqueza tão grande, né, que é a dedicação das pessoas, e eu acho que o que eu tenho visto, na verdade, de maneira geral, é que a prefeitura, o poder público, o executivo, né, e mesmo o legislativo, porque a gente poderia também pensar em parcerias, né, entre executivo e legislativo, que pudessem, digamos assim, ter, né, projetos parlamentares ou emendas parlamentares, ou uma parte do orçamento que fosse dedicado mais diretamente a, né, quer dizer, é claro que o legislativo não pode indicar o executivo para contratar pessoas, né, isso faz parte realmente da prerrogativa aí do executivo, da iniciativa do executivo, né? Mas a gente vê muito que as pessoas, além de serem conselheiras, né, além de terem as suas vidas pessoais, o seu trabalho, né, além de terem, digamos assim, a direção da sua entidade, né, na sociedade civil, alguma coisa assim, elas ainda precisam se desdobrar, né, para fazer o conselho acontecer na ponta, na cidade. Eu acho que essa é uma coisa importante da gente pensar. O conselho ele não pode ser, ou ele vai ser muito limitado, se ele for apenas um espaço de reunião, né, sei lá, de mês a mês, de 2 em 2 meses. O ideal é que a gente pudesse ter também os conselhos presentes nas cidades, né, na ponta da política pública, né, que a gente pudesse ter o conselho, por exemplo, de meio ambiente, né, com as pessoas que tivessem disponibilidade, tanto para estar presente na cidade como um todo, como também para contar com algum tipo de apoio, né, de pessoal da prefeitura, de pessoal contratado da prefeitura, né. A gente sabe que em alguns casos isso existe, mas infelizmente parte muito mais da abnegação do funcionário público, né, do servidor público ali que compra a ideia, que é um militante também da causa, né, do que de uma indicação do próprio prefeito ou prefeita, do próprio executivo, né. Então eu acho que a gente precisaria pensar um pouco mais, né, em como a gente poderia, né, digamos, aparelhar melhor, porque assim, acho que o papel da prefeitura seria o seguinte, né, aparelhar os conselhos, não no sentido do aparelhamento, né, muito pelo contrário, né, mas dar condições para que os conselhos e os conselheiros e conselheiras, na sua autonomia, né, pudessem fazer a sua atividade de representação da sociedade civil da melhor maneira possível, né, e sem que isso fosse penoso, né, para as pessoas. A gente vê, por exemplo, uma situação muito, né, muito ruim, né, que é o fato de que muitos conselhos acabam funcionando, as suas reuniões, no horário comercial, né? Por exemplo, 14 horas. Aqui a gente tem brigas aqui do pessoal dos conselhos aqui em Campinas. A reunião do conselho é marcada a 14 horas. Peraí, 14 horas, o funcionário público da prefeitura está lá e vai fazer a sua ação. Agora, quem é da sociedade civil, ou está envolvido com as suas tarefas domésticas, ou está envolvido com as suas tarefas de trabalho, né? Então, preferencialmente, essas ações têm que acontecer à noite, né, quando as pessoas têm mais disposição, disponibilidade de tempo para atuar. Então, são pequenas coisas que eu acho que às vezes fazem toda a diferença nessa relação do poder público com a sociedade civil e que a gente poderia ter aí uma situação muito melhor de relação para que os conselhos pudessem funcionar de uma maneira mais, né, mais eficiente até, né? Você me lembrou um caso, Wagner, é igual assim quando vai se discutir orçamento participativo, né? Onde eles convidam a população para fazer essa discussão lá na Câmara Municipal, etc. Eu já participei já de vários orçamentos participativos, onde convida, existe alguns assuntos em pauta, né? Eles colocam primeiro esses assuntos em pauta, começa a reunião às 7 da noite, fica discutindo aqueles assuntos, aí quando entra no orçamento participativo é 10 e meia da noite, 11 horas, eles esquecem que a pessoa que está ali, ela tem que trabalhar no outro dia. E aí faz uma discussão corrida, e aí marca um outro dia, enfim, marca no horário comercial, e aonde que é participativo, né? Então, essas são as dificuldades que a gente
enfrenta aí, mas o duro é pensar, Wagner, que as coisas são pensadas, elas estão aí justamente para que as pessoas não participem, né? Nós não podemos ser, e eu falo para quem está ouvindo a gente, né? Para a gente não cair, né, naquela que, mas eles não pensam, pensa muito, é proposital, né, justamente para intimidar, para restringir a participação. E o que a gente pensa, e você tenho certeza que também, é que a sociedade ela tem que estar ativa, participante, motivada, né, enfim, que esses conselhos deveriam ser uma disputa, né, muito grande, né, para entrar. Mas se as pessoas lá dentro também tivessem todo o aparato, todo o respeito que deveria ter também, né? E pelo contrário, a gente conversa com algumas pessoas que já foram conselheiros, elas saem de lá frustradas, né? Saem de lá frustradas. Por quê? A vida, elas colocam em vida, né, o seu trabalho, né? Porque a gente sabe o quanto que às vezes um gestor persegue, né, a pessoa que participa, que quer contribuir, mas nós não podemos ficar intimidados, né, Wagner? Pelo contrário, a gente que pensa em município, cidade de participação, muito pelo contrário, a gente tem que estimular, dar apoio, é isso que a gente pensa, né, de um governo participativo, motivado, que as pessoas tenham o mínimo, respeito, né, e condição de trabalho. Ô Wagner, você me permite só uma pequena, assim, um pequeno momento aqui, porque tem um pessoal participando aqui, tá? A Thaís, por exemplo, tá aqui, ela coloca uma questão que daqui a pouco eu falo para vocês. O Xandão é o Alexandre Braz, o Xandão é um artista que nós temos aqui, está acompanhando, eu estou vendo aqui, viu, Wagner, o pessoal que está acompanhando a nossa live, né? O Xandão coloca até uma questão aqui polêmica, né? Mas, enfim, eu vou colocar também a Larissa, né? A Larissa, quando ela ficou sabendo que você iria participar aqui, ficou super contente, né? Parece que você participou da banca dela, alguma coisa do tipo, né? Né? Ficou contente. A Adélia também aí, mandando um abraço pra gente, tá? O Duarte Antunes, né? Também tá aqui, mandando um abraço, né? A Thaís faz um comentário aqui, não sei se apareceu aí na tela, mas ela coloca aqui, é um absurdo reunião em horário comercial, é aquilo que você acabou de falar, né? Para que a população participe, bem como reuniões, será que é do orçamento? Deve ser o orçamento participativo, né? Ela abreviou, de audiências públicas de prestação de contas, por exemplo, né? O que a gente está discutindo. O Alexandre coloca aqui uma questão que é interessante, polêmica, né? Nós estamos vendo aí mas é uma questão para a gente também colocar, a gente queria saber aí em Campinas, né? Que é a participação é uma disputa, né, praticamente, dentro dos conselhos, por algumas entidades religiosas, de membros, né, de algumas entidades religiosas, né? As entidades religiosas não estão erradas de se organizarem, né? Muito pelo contrário, mesmo porque é democrático, né, a participação. E que bom que estejam, né, organizados. Mas existe uma preocupação que o Alexandre coloca aqui com relação a esses grupos, né, entrando e participando e às vezes levando uma tendência, né, não de respeito às diversidades, enfim, né? Existe algum movimento nesse sentido aí, Wagner, em Campinas? Então, Bibo, essa situação, ela existe, acho que em todas as cidades, né? Eu acho que a gente tem que ter uma posição que é a seguinte, eu acho que é muito natural que as pessoas se reúnam em torno de religiões, né? Das suas igrejas, da sua fé, né? As igrejas sempre foram, né, desde os tempos, né, do Código de Hammurabi, né? Faz muito tempo isso, né, Bibo? Desde o tempo do Código de Hammurabi, né, do tempo
das religiões muito antes de Cristo, né, elas sempre foram um espaço de encontro, né, das pessoas, né, as pessoas se encontram pela sua fé, pela sua relação com o sagrado, com a espiritualidade e assim por diante, né. Agora, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está vivendo um período, né, em que essa separação entre o laico, né, a laicidade, que é típica do Estado, porque vamos lembrar sempre, né, o Estado moderno, ele é um Estado que ele vai se separando da Igreja, né? O Estado sempre esteve muito próximo da Igreja, sempre teve uma confusão muito grande entre Estado e Igreja. Vamos lembrar da Idade Média, né, em que a Igreja Católica tinha ali um domínio, né, da Europa praticamente inteira, né? E o Papa era a autoridade suprema ali, né, daquele pedaço de mundo ali, né? E isso trouxe muitos problemas também, tanto pro Estado como para a religião, né? Muitas crises ali, e gradativamente foi havendo uma separação, né? A percepção de que numa república, né, as pessoas precisam ser tolerantes com as religiões, né, um do outro, todo mundo tem o direito de professar a sua religião, mas quando você está sob uma mesma comunidade política, né, ou seja, sob uma mesma Constituição, sob um mesmo Estado Nacional, você precisa ter uma posição que não é a posição das religiões, né, mas é a posição que vai sendo construída pelo processo político, pelo processo social, pelo amadurecimento, né, pela percepção de que determinados valores são valores que devem, né, ser garantidos a todos. Então, eu acho que assim, é absolutamente compreensível que haja uma disputa política a partir da vivência nas religiões, mas eu acho que a preservação do Estado laico ela é fundamental, né? O que a gente infelizmente isso, né, em alguns conselhos, né, seja os conselhos tutelares, seja mesmo, né, alguma participação em determinados conselhos de políticas públicas, é uma confusão muito grande aí, e aí as pessoas começam a ir contra a própria lei maior do país, a própria Constituição, ou as próprias leis municipais, né? Então eu acho que isso é muito grave, assim. Eu acho que aí a gente precisa rechaçar mesmo e garantir que as leis elas sejam respeitadoras das opções religiosas das pessoas, mas ao mesmo tempo ela não pode, né, assim, ela não pode ser gerada a partir das convicções religiosas, né? Então, acho que esse é um dos grandes temas em debate hoje no contexto político brasileiro e mundial, né? Porque isso também é algo que está colocado no mundo todo. Eu acho que o caso de ontem lá no Recife, ele é um caso extremo disso, né? Uma situação assim extrema em que não houve nenhum respeito, né, das pessoas que são anti-aborto sob qualquer forma, né? O que é contra a lei brasileira desde 1940, né, Bibo? Desde 1940, o Código Penal brasileiro descriminaliza a pessoa que precisa fazer um aborto porque a mãe pode morrer ou a criança ou a pessoa pode ter sido vítima de um estupro, né? E depois, agora mais recentemente, a questão do feto anencefálico, né? Ou seja, sem a formação cerebral. Então, a lei garante às mulheres, né, que são gestantes a que seja possível fazer o aborto nesses casos. E nem nesses casos, né, essas pessoas que foram lá cometeram um crime, esses manifestantes que foram lá cometeram um crime, porque elas constrangeram uma criança, né, elas constrangeram um profissional de saúde que estava lá executando o seu trabalho, e se não fosse o movimento de mulheres, né, lá garantir esse procedimento, né, que tinha sido uma opção da família da criança, inclusive, né, da avó da criança, da responsável da criança, o crime teria se, né, o estupro teria se perpetuado ali, né?
Então, eu acho que isso é muito grave mesmo, esse ponto que o Alexandre coloca. Então, a minha posição é essa, eu acho que a gente tem que respeitar o fato das pessoas se unirem em torno de igrejas, né? Mas a nossa luta, né, de nós que defendemos a democracia, defendemos a Constituição, defendendo um Estado laico, ela precisa ser, né, de, olha, peraí, até aqui tudo bem, mas daqui para frente não dá, né? É para isso, né, Wagner, que existem as leis, as representações, a democracia e o exercício do voto, a construção, né, do regramento, né? E o que a gente quer é justamente que essa lei, o formato dela seja respeitado, né? Quando a gente fala que o Estado é laico, né, é o respeito à diversidade, quando existe alguma regulamentação, como você falou, do aborto, o que a gente quer é justamente o cumprimento delas, né? E tudo que vier ao contrário, é, ou se muda a lei, né? Ou é caracterizado como uma violação à lei. E aí, né, toda a responsabilidade, enfim. Mas, Wagner, a gente já está aí 1 horinha já de live, a gente está indo para o final, né? E aí eu gostaria de agradecê-lo, né? Assim, o fato de estar aqui, espero contar com mais outras, né, situações dessas. Foi um prazer, assim, né, conhecê-lo, né, por intermédio lá do Fabrício. O Fabrício fala muito de você e faltava esse momento para a gente realmente, né, trocar uma conversa aí. E logo, logo a gente espera, né, Wagner? Assim, passando essa pandemia, a gente se encontrar fisicamente, enfim, bater um papo. E você, de antemão, já está convidado a vir para Araras, né, contribuir nessa construção coletiva aqui, PT-PSOL, né? Assim que passar essa pandemia, enfim, por favor, seja um parceiro nosso aqui, com toda a experiência que você tem na Unicamp, e a gente quer pessoas com conhecimento como você tem, para contribuir com a gente, né? Esse debate é o começo de uma grande relação, né? E espero que você venha aqui contribuir para esse movimento que nós estamos tão bacana, né, aqui para Araras, tá bom? Então eu passo para você, Wagner, para você fazer as considerações finais aí, tá? Não, Bibo, eu fico muito feliz de poder ter te conhecido também, né, por esse meio aqui. Um abraço ao Fabrício também, uma grande figura aqui de Campinas. E fico muito contente dessa tua opção, né, da tua missão também, porque quando a gente faz a disputa de um cargo público, a gente sai do mundo privado, né, e vai para o mundo público, que não é nada fácil, né? É uma exposição muito grande, mas eu tenho certeza que você e eu e outras pessoas, né, fazem porque a gente tem a certeza de que nós precisamos dar a cara, né? Nós precisamos, para mudar a política, a gente precisa se colocar, né? Acho que não é espaço para medo, não é espaço para angústia, não é espaço para desespero, é um espaço da coragem, é um momento de coragem, é o momento da gente defender as nossas ideias, defender a democracia, defender, né, que as cidades podem ser melhor governadas, né, numa relação, digamos, equânime aí, né, e com a sociedade civil, respeitosa com a sociedade, né, que a gente precisa ter gestores públicos, precisamos ter prefeitos, prefeitas, né, e vereadores e vereadoras com espírito público e com compromisso de combate à injustiça social, de melhorar a distribuição de renda e de riqueza nesse país. Eu acho que é muito importante isso e queria te parabenizar por isso e dizer que estou absolutamente à disposição para que a gente possa se encontrar novamente em breve, né? De preferência presencialmente, mas também, se for necessário, a gente usa esse canal aqui, porque acho que esse é um outro aprendizado, né? Desse período que a gente pode estar muito mais próximo também aqui por esse mecanismo tecnológico. Então é um grande prazer ter participado e desejo uma muito boa sorte a você, ao pessoal do PT e do PSOL. É muito importante essa construção.
Tá ótimo. Muito obrigado, Wagner. Parabéns pela coragem aí também, força aí. Se precisar de alguma coisa aqui, a gente está indo para Campinas também te auxiliar aí. Estamos juntos, né? É aquela história. Somos do bem, queremos o bem, né? E nada melhor do que unirmos as forças nesse momento, né? E no momento que às vezes impera o discurso do ódio, da violência, né? E o que a gente quer é justamente o contrário nisso, é contribuir para o fortalecimento da democracia, da igualdade, da diminuição das diferenças, né, de classes, sociais, enfim, a gente só quer o bem. Maravilha. Wagner, um abraço, um beijo. Foi um prazer estar aí contigo nessa live. Até mais, meu amigo. Abraço, Bibo. Tchau, Wagner. Tchau, tchau.